Oi, e aí, Gregrina, tudo jóia? Então, no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar uma ideia que eu tenho a respeito desse assunto. Faz alguns dias aconteceu de algumas meninas chegarem pra mim e pedir conselho, conversar sobre esse tema, que é o seguinte: tenho um chamado, mas acho que o meu namorado, que o meu noivo ou que o meu marido não compartilha desse mesmo ponto de vista, e isso me machuca, isso me deixa pra baixo, isso me deixa triste. Eu não sei mais o que fazer, porque continuar assim também não tá legal. O que eu devo fazer? Eu devo terminar? E, gente, esse é um tema muito vasto para se conversar, um tema muito complexo e talvez, sobre o meu ponto de vista, um tema polêmico. Porém, eu acho que eu posso falar sobre isso porque eu tenho uma certa experiência. Então, eu vou dizer o que funciona pra mim, o que eu acho a respeito disso. Se você não concordar com a mesma opinião que eu, se você não tiver a mesma opinião em relação a isso, peço apenas que você me respeite, que eu também respeito a sua opinião. Tá joia? Então, é o seguinte. Quando eu tava passando por um momento assim, bem na fase do término mesmo, né? Que eu passei por um término. Uma amiga falou essa frase pra mim e fez todo sentido do mundo. Que diz assim: existe que tem o amor da sua vida e tem o amor pra sua vida. E esse vídeo eu quero falar com pessoas que têm como prioridade a voz de Deus, que tem como prioridade o seu chamado. Esse é o primeiro ponto que eu quero frisar aqui. Por quê? Porque quando você tem como prioridade o reino de Deus, a vontade de Deus para você, você está disposto a renunciar. É esse ponto que eu quero dizer aqui pra você. Eu não tô dizendo de cara que você já deve terminar com esse cara, não tô dizendo isso. Mas esse vídeo está voltado para esse tipo de pessoas. Tanto se você já namora, está namorando, ou se você está solteiro, também eu acredito que vai funcionar para você. E quando eu digo que esse vídeo está voltado para pessoas que querem viver o propósito de Deus, que querem viver o chamado de Deus, é porque eu sou essa pessoa que precisou renunciar a um relacionamento para poder viver o propósito de Deus. E também, quando eu faço esse vídeo voltado para você que está em um relacionamento e você ama essa pessoa que você está do lado, que você acha essa pessoa incrível, que você se imagina com ele no seu futuro, que ele tem várias características da pessoa que você procura. Eu costumava muito dizer que a pessoa perfeita para você é aquela pessoa que ela tem as qualidades que você procura e os defeitos que você suporta. Então, no meu relacionamento, eu tinha essa pessoa, entendeu? Perfeito, assim, todas as características que eu procurava, os defeitos que eu suportava, eu posso dizer que eu conhecia muito bem, porque foi um namoro de longa data, foi um namoro longo. E aí, aconteceu que tive que terminar. Quis terminar? Não quis terminar. Vou ser muito sincera com você. O próprio Deus, ele interviu no meu relacionamento. Eu costumava orar. E chegou um momento no meu relacionamento que eu entendi que os nossos propósitos, eu tô dizendo propósito, gente, sabe? Chamado. Não tô falando pessoa, não tô falando personalidade, não tô dizendo caráter. Eu digo propósito. E quando eu entendi que os nossos propósitos não batiam, eu comecei a orar e comecei a ficar muito preocupada. Eu falei, meu Deus, me ajuda, porque me ajuda, como é que eu faço para ajudá-lo? Como é que eu faço pra gente caminhar junto nesse propósito? Só não me pede pra renunciar a ele. Gente, eu lembro claramente que eu fiz essa oração várias vezes. Por quê? Porque abrir mão a gente nunca quer. Sabe, quem sabe você tá nesse relacionamento que você sente que vocês não estão caminhando mais juntos, mas você não quer terminar, porque você ama demais essa pessoa, entende? É pra esse tipo de pessoa que eu tô falando. Porém, você tem como prioridade a vontade de Deus pra você. E
Para falar sobre isso, eu separei dois pontos que eu quero que você reflita comigo. Se você precisar abrir mão dessa pessoa, não perca tempo. Isso pode parecer até duro de se falar. E esse não é um assunto que as pessoas gostam de ouvir, assim, do meu ponto de vista, o ponto de vista que eu tenho hoje. Porque isso foi uma coisa que eu construí ao longo do tempo. Eu não pensava dessa forma. Então, se você sentir que Deus está falando com você para você abrir mão dessa pessoa, gente, abra mão, não enrola, não perca tempo, abra mão. Aí você fala, não, mas como é que você pode falar uma coisa dessa? A gente não pode desistir assim das pessoas. Não é a gente que constrói isso nas pessoas. Gente, olha só. Eu falo isso pra quem é solteiro e pra quem ainda está em um relacionamento. Ou seja, você não tá amarrado a essa pessoa ainda pro resto da sua vida. No caso de você ser casado, que aí é mais complicado. Mas, ó, pensa comigo. Você não pode ter na sua mente de que você tá namorando alguém e aí você vê esses defeitos nele, ele não tem o mesmo propósito que você, mas quando vocês casarem, isso vai mudar. Quando vocês casarem, ele vai entender melhor o chamado de Deus pra vocês e tal e tal. Mas tem pessoas, e você sabe, tem pessoas que não querem e nunca vão querer o chamado de Deus para sua vida. Tem pessoas que têm como prioridade coisas materiais, estudos. E, gente, Deus, ele deu livre-arbítrio, sabe? Ele deu livre-arbítrio para as pessoas. Se você não quiser viver o meu propósito, ok. Só que para você que tem como prioridade a vontade de Deus, o chamado de Deus para você, o propósito de Deus, o reino de Deus para sua vida, abre o seu olho e abra mão o quanto antes. Não perca tempo. Abra mão já. Ah, Gabriele, mas eu vou sofrer. Sim, você vai sofrer, você vai sentir muita falta. Eu lembro que quando eu terminei, eu senti como se meu chão se abrisse. Gente, eu senti como tivesse arrancando a parte do meu coração. Porque não é fácil, não é fácil abrir mão. E eu acho que um dos erros que eu cometi, e eu posso passar isso pra você, é que ao querer uma pessoa, ao pedir a Deus uma pessoa, eu observei mais a pessoa que ele era, assim, características, quanto a personalidade, o caráter dele, e não foquei tanto no que ele pensava a respeito do reino de Deus, o propósito de Deus, porque sim, gente, propósito de Deus é o mais importante, sabe? Deus tem quebrado esses tabus na minha vida em relação a achismos, o que a gente sonha. A gente não deve viver baseado nos nossos sonhos, nos nossos planos. A gente deve viver baseado nos propósitos de Deus, do que ele tem para nós, porque nós fazemos planos, mas Deus tem propósitos. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, hoje em dia eu tenho esse pensamento, sabe? Eu mudei em relação a isso. Primeira coisa que você deve observar em alguém é o que ela pensa quanto ao reino de Deus, ao propósito de Deus. Porque aí é, por exemplo, o que acontece com mulheres que já são casadas. São casadas há muito tempo e casou porque amava essa pessoa, não ligava muito pro chamado de Deus, pra vontade de Deus. Aí casou, o tempo passou. Ela percebeu que aquela conexão que eles tinham, o fato deles serem parecidos não é mais tanto assim, agora eles são opostos. E agora essa pessoa quer viver o propósito de Deus, mas o marido não quer. E, gente, é totalmente compreensível porque você moldou o homem com que você está agora. Eu ouvi uma frase uma vez e eu fiquei assim um pouco assustada, porque eu ouvi que toda mulher tem o marido que merece. Toda pessoa tem o companheiro, a companheira que merece. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, vocês vão moldando um ao outro. Vocês vão, sabe, construindo coisas um no outro. E quando você não coloca o pé no chão, no início do relacionamento, e fala assim, ó, minha prioridade é o propósito de Deus. Com o passar do tempo, se você mudar de ideia,
pode ser muito tarde, entende? Pode ser muito tarde para vocês viverem juntos o propósito de Deus. Eu não tô dizendo que não possa acontecer. Pode acontecer, tem muitos casos de pessoas que eram descrentes até, mas aí casaram fora da igreja, se converteram, vieram e hoje vivem uou, tal, né? Aquela coisa linda de propósito de Deus. Mas, menina, você vai arriscar mesmo esperar para ele se casar e abrir os olhos. Você vai arriscar? Pode ser que dê certo, mas pode ser que não, sabe? Um dia desse eu tava conversando com uma moça e ela me disse assim: eu não quero casar com alguém pronto. Eu quero construir isso com essa pessoa. Gente, mas o risco que você corre de lá na frente dar tudo errado é grandíssimo. Você precisa, nesse momento, você solteiro, você que tá namorando, no mínimo, uma pessoa que tenha o mesmo amor pela obra de Deus do que você. Você precisa, no mínimo, uma pessoa que pense pelo menos em propósito, que tenha promessas de Deus, que, sabe, tenha aquela vontade, por mais que tenha medo agora, mas tenha vontade, sabe? Que tenha como prioridade o propósito de Deus. Gente, porque não tem outro caminho. É só vivendo o propósito de Deus que a gente vive uma vida plena. Você me entende? Porque você viver esse tipo de coisa, de amar alguém muito intensamente e planejar toda uma vida, e chega um momento. Ainda bem que vocês só namoram, não chegaram a casar, porque o estrago podia ser muito maior. Porque o fato de você viver esse tipo de situação marca a sua vida para sempre, sabe? E essa é uma ferida que demora a cicatrizar e fica a cicatriz. Mas ainda bem que Deus usa as cicatrizes para ajudar outros. É por isso que eu tô aqui pra te dizer, abre o teu olho, você que tá namorando. Abre o teu olho, presta atenção. Pode ser uma pessoa incrível, você pode amar ele até a eternidade. Pode ter imaginado vestido de noiva, pode ter imaginado buffet, tudo. Mas se não viver o propósito de Deus, você vai casar e você vai ser infeliz. E, gente, isso é uma coisa que se demora a superar, sabe? Demora a superar. Então, se você precisou abrir mão, se você sabe que você precisa abrir mão para fechar esse ciclo, a primeira coisa que você precisa entender é o que tinha que dar, deu. Você precisa entender que esse ciclo precisa ser fechado. Se conforme com a ideia de que vocês terminaram, se conforme com a ideia de que vocês nunca mais vão voltar. Porque se você sofre alimentando a esperança de que você vai voltar, a chance de você mandar mensagem, a chance de você fazer papel de trouxa, a chance de você voltar com essa pessoa e esquecer do que Deus tem pra você é muito grande. Então, se você tem como prioridade o propósito de Deus pra sua vida e precisa abrir mão, se conforme com a ideia de que nesse momento você precisa passar por este luto. Porque quando você ama muito, uma pessoa e, né, planejou uma vida com essa pessoa e precisa terminar, é como se você estivesse vivendo um luto. Enfim, foi isso que eu senti quando aconteceu comigo. Mais difícil do que abrir mão, mais difícil do que tomar uma decisão é manter essa decisão. Mantenha a sua decisão. Esse não é o primeiro vídeo a respeito desse assunto. Na internet você encontra diversos vídeos, muitas pregações. Como que eu sei que ele não tá junto comigo nesse chamado? Como que eu sei que ele é a pessoa certa pra mim? Gente, no fundo, o Espírito Santo de Deus, ele sempre ministra ao nosso coração, sabe? No fundo, a gente sabe. A gente sabe. Tipo assim, a gente fica receoso, não, acho que é coisa da minha cabeça. Mas no fundo, a gente sabe. Abra o seu olho, você que é solteira, abra o seu olho em relação a isso. Não viva baseado no sonho de homem e tal e tudo mais, sabe? Viva baseado nos propósitos de Deus para sua vida. Não espere sofrer, não espere entrar num relacionamento para pagar para ver. Pode dar certo, mas não é regra. Você que está casada, lute pelo seu casamento. Quem sabe você pensa que, nossa, eu cometi um erro.
maior erro da minha vida quando eu casei com essa pessoa, que essa pessoa não tem o chamado, não tem o mesmo propósito que eu, não tem o mesmo chamado que eu. O que eu vou fazer da minha vida agora? Não desista do seu casamento, não desista da pessoa que você escolheu estar. Continue escolhendo essa pessoa. O preço é alto para todo mundo, gente. Não tem escolha fácil, não tem como a escolha de você ter alguém, a escolha de você escolher alguém pro resto da sua vida, não tem como ser fácil. O preço é alto para todo lado. Mesmo que você decida viver apenas pro reino de Deus, continuar solteiro pro resto da sua vida, para viver só pro reino de Deus, é difícil. Para você namorar e até você encontrar alguém, não tem como ser fácil. E se você sente que você não tomou a decisão correta quando você escolheu a pessoa com que você está hoje, mas não desista. Eu acredito demais no que a Bíblia diz, que a mulher sábia edifica a sua casa, edifica o seu lar. O preço é alto, mas é possível. Deus pode transformar a vida de vocês, Deus pode transformar o que agora é desgraça, o que agora é tristeza, em alegria, em graça de Deus, em bênção. Talvez não como você espera, talvez não no tempo que você espera, porque você precisa entender que você levantou muitos muros no relacionamento de vocês. O que você devia ter feito lá no início, você está fazendo somente agora. E na mente dele ou dela, você moldou muita coisa, sabe? E até esses muros serem quebrados, até essa pessoa entender que as suas prioridades mudaram e que você precisa estar junto e a chama do Espírito Santo arder em ambos os corações, é um processo, mas não desista. Mas se você precisar desistir, pensar em desistir, não faça isso só. Fale com seus pastores, fale com alguém sábio que possa te ajudar. Bom, eu acho que eu consegui passar o que eu penso a respeito disso. Eu acho que esse vídeo podia ter até uma parte 2, né? Porque é um tema muito vasto, é um tema muito extenso. Mas eu espero que possa ter ajudado você. Eu espero que possa ter edificado a sua vida. Você, que como eu, tá solteira nesse momento, precisamos todos os dias, meninas, todos os dias colocar os pés no chão, todos os dias decidir pelo propósito de Deus, porque a carência, ela bate na porta e a carência, ela pode cegar a gente. Mas você, solteira, uma dica que eu dou pra você é se apegar a Jesus o máximo que você puder e fazer dele o seu namorado, o seu marido, o seu esposo. É o que eu faço todo dia. É o que eu declaro na minha vida todos os dias. E se Deus quiser nos dar um marido, o que ele tiver reservado pra nós é o melhor. Eu também não acho que Deus tem uma pessoa perfeita pra gente. E eu acho, inclusive, que não é ele que escolhe, mas ele coloca no nosso coração de nós escolhermos pelo propósito dele. Tem uma frase, inclusive, que eu queria deixar aqui para finalizar esse vídeo. O que você visualiza, você realiza. Você precisa olhar para o alvo, que é Jesus. Não deixe que a carência domine o seu coração, não deixe que a tristeza domine o seu coração. Olhe para o alvo. Olhe para o alvo e um dia você vai encontrar alguém que também estará olhando para o alvo e vocês dois viverão o propósito de Deus e caminharão para o céu, para a eternidade. Que estamos só de passagem, né, gente? Somos peregrinos, peregrinas, e essa é a mensagem dessa peregrina neste vídeo. Que Deus abençoe você. Se você conhece alguém que está passando por esse tipo de situação, se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, falar com alguém, mande para essa pessoa, compartilhe, comente aqui se você acha que esse vídeo merece uma segunda parte. Que Deus abençoe a sua vida e te ajude a tomar boas decisões. Vamos viver um dia de cada vez e viver para o reino de Deus, porque isso é bom, perfeito e agradável. Deus te abençoe. Um beijo da Lau Peregrina. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia.